Então eu acho que o que vocês vão ver hoje aqui, de um bom resuminho assim que eu coloquei em algumas palavras aqui, é de personalidade estética e apuro técnico. São duas características que aparecem muito no trabalho da Natália e do Fernando Canali. E eles trazem como ponto de partida que aparece nessa trajetória essa questão da arquitetura emocional, que não é um conceito jogado assim, não é um slogan. Na verdade, isso eles vão falar com muito mais propriedade, mas só para introduzir o tema, é de como que você cria experiências surpreendentes. Como que você desperta as pessoas dentro desse projeto de arquitetura, que é o fio condutor, né, dessa experiência pela qual os visitantes, os moradores, quem quer que esteja ali, vai passar. Então, isso é um pouquinho do que eles vão contar. E eu passo a palavra para vocês. Eu vou dar esse microfone para um de vocês. E a gente tem outro aqui. Então vocês podem ir complementando um ao outro. Precisa necessariamente de microfone? Para gravação. Ah, é para gravação. Tá. Então é fundamental. E Na arquitetura emocional, uma da prioridade é sempre contestar. Contestar. olha só, eu fico um pouco desenchabido assim de buscar palavras, porque quando a Natália ainda não era nascida, quando eu fiz arquitetura era normal. É uma coisa absolutamente normal você pegar o conteúdo emocional e transformar em arquitetura. Ou propor uma arquitetura que mudasse a vida das pessoas substancialmente, né? E aí, de repente, a gente começou a perceber que estava se distanciando. Então, agora, para ter esse título, é complicado, né? Porque você vai ter que achar um termo para arquitetura emocional. Pô, o cara virou psicólogo. Então, assim, é apenas um termo, mas a matéria-prima da arquitetura, assim, eu não sou professor de Deus, mas uma da matéria-prima da arquitetura é você buscar no emocional, porque nós somos por emoção, né? E concretizar isso. Bom, um pouco esse nome, para mim, é estranho, tá? Ele sempre foi muito natural, lá para trás, quando a nossa... Até Oscar Niemeyer é puramente emocional, né? E depois eu vi assim, nossa, nem tudo está perdido. Quando a Jaime me convidou para ser o sócio dele, eu digo assim, puta merda, o cara cunha acupuntura urbana, pega lá de uma milenar lá da China e traz a acupuntura. Pô, o cara está enxergando a cidade como sendo um organismo vivo, né? Estamos juntos, então, resgatou. Eu não vou usar o mesmo termo, porque esse é o termo dele, então cunhamos aqui, provisoriamente, uma coisa que é emocional, tá? E que muda o jogo. E é um pouco da explicação desse nome, que não é um nome de marketing, viu? Não é uma coisa que a gente vai se debruçar sobre isso, não é isso, tá? Mas vamos lá. Não é uma linha de pesquisa. Não. Assim, é um pouco de como a nossa cabeça funciona. Veja, a cabeça nunca funciona sozinha, a cabeça funciona porque o coração comanda, tá? Assim, você sente coisas. Você não pensa e existe, você sente, pensa e existe. Se você não sentir, você não pensa, ou se você não pensar, você não existe, mas tem que sentir antes, né? E nós somos os profissionais que sentem as coisas. E aí chegamos no moinho, ele disse assim, pois é, eu estou aqui tirando os assoalhos de madeira, com as vigas de madeira, que eu vou colocar tudo laje de concreto, porque eu estou comprando equipamentos americanos de alta, de última geração, porque eu vou modernizar o moinho que era do meu bisavô. Nossa, quanta madeira. Então vamos fazer o seguinte, você não quer guardar toda essa madeira e daqui a 2 anos a gente volta para fazer a tua casa? Pô, o cara queria construir a casa, ele queria que a gente fosse lá fazer o projeto da casa. O cara vem com essa história, fomos lá para a chácara, estava a mãe dele lá. Assim, dona Lola, que tal se a gente desmanchasse o moinho, pegasse a madeira, guardasse a madeira, quando tivesse toda a madeira aqui, que veio daqui, a gente constrói a casa.
Dona Lola manda, é a mãe. Então, assim, esse laço afetivo, quando a gente diz assim, não é uma coisa de psicólogo, né? Mas é uma coisa de afetividade, né? Então, a mãe, o Pinheiro, a fazenda, ela é neta do cara que começou tudo. E ela está preservando. Então, se levar em conta todas essas forças que tecem uma estrutura como uma família, como uma empresa, são forças. Dizer que essas forças não existem ou negar essas forças, vão dar bola para essas forças, é querer dar um tiro no pé. Então a Dona Lola convenceu todo mundo que agora desmancha o moinho, guarda a madeira, depois vamos fazer a casa. Então ficou uma coisa legal, porque ali tem o assoalho do moinho. O assoalho do moinho era 2 polegadas, macho e fêmea. Tudo intacto. Cortado na lua certa e tal. Entendeu? Show de bola. Com as marcas do moinho, poucas marcas, viu? Sem um caruncho. Certo? Intacto. Então fica uma coisa legal, uma coisa simpática, e que todo mundo cuida, não é porque dá manutenção e custa dinheiro. O dinheiro não entrou no cômputo, é super legal, portanto não tem custo. Então assim, é muito engraçado esse negócio do custo versus aquilo que você gosta, né? Se você gosta, não tem. Não é? Quer falar sobre isso aí? Essa é uma obra, a casa não está pronta ainda. É na mesma chácara do Pinho. É o terceiro irmão que veio nos procurar. Ele é engenheiro, então ele falou... Só que, assim, foi toda uma força dos outros irmãos, porque ele achava que a gente não ia entender a cabeça dele, porque ele é engenheiro e ele é quadrado. Engenheiro mecânico. Mecânico, né? E ele é quadrado e ele estava com receio porque ele não queria madeira, ele não tinha nada a ver com madeira, ele tem pavor de madeira. E aí eu acho que a gente falou tanto, por tantos anos da madeira, ele falou, não, a minha casa não vai, eles não podem fazer a minha casa. Enfim, a gente teve uma conversa, essa é a foto da obra, da última vez que a gente foi na obra, e aí a gente resolveu usar o concreto e o cortem. E o petit pavé, e a parte artística dele fica em duas questões. Em cima, a gente propôs uma praça, e aí o Fernando propôs um desenho artístico paranista também, como no do quadro da capela, para uma calçada de petit pavé em cima da casa dele. Então você vê como o rolo vai pegando, né? É uma história. Não. É? Não. É uma narrativa, é uma história. E essa história tem que ser verdadeira. E para ser verdadeira, você tem que prestar atenção, não no que a pessoa está dizendo. Porque o que ela está dizendo é o que ela conhece do mundo. Mas o que ela está pensando, através das palavras que ela fala. E nem sempre as palavras que ela fala, você deve levar literalmente ao pé na letra. Porque atrás das palavras tem o que ele pretende. Só que ele não sabe dizer. Né? Então você interpreta e ele vai falar pelas tuas... Pois então. Você sabe por que essa casa é assim? Essa estrutura é assim? Porque o sol desce lá do outro lado. O sol nasce aqui e desce lá. Olha o esforço. Para 15 minutos de sol. E o cara olha e o 15 minutos de sol é real. Cara, você quer me matar? Olha quanto concreto que tem aqui. Calma. Porra, mas... Calma. Tirou a forma, o sol desceu, o cara olha e diz assim... Puta merda, que tesão. Canário, eu quero fazer uma pergunta. Fala. Eu acho que a gente que está ouvindo aqui fica com a seguinte dúvida. Como que você consegue convencer o cliente dessa questão?
você despertou para isso, você viu o que tem por trás das palavras, igual vocês estavam falando. Como que vocês dois fazem para isso acontecer? Nesse caso eu entendi. Você levou lá, falou, então você vai experienciar isso comigo. Mas em geral, que dicas vocês têm para isso? Quer falar? É opinião mesmo, eu sei que não existe É. uma regra. Não, é muito natural lá no escritório. Tem essa questão dessa conversa toda, mas a gente escuta muito o cliente. Não é algo que a gente vai dizer, óbvio, depois que a gente escutou, entendeu, compreendeu o que é, por exemplo, aquela casa é menor, a estrutura não é a casa que a gente viu antes, é menor, a estrutura é mais simples, a modulação do projeto é menor, então vai ter vai ser mais em conta, entendeu? A gente simplifica ao máximo. Dentro dessa simplificação toda, a gente vai entender aonde a gente pode dar um a mais, assim, sabe? Mas a gente entende que o cliente quer isso. Então, essa sensibilidade de entender até onde vai, até onde... Sabe? Porque muita gente... A gente tem umas conversas assim... Tem gente que vai te falar, ó... Não vá muito, mas não é real. É muito da sensibilidade, sabe? Quer ser surpreendida. A história do desejo oculto, assim, Isso. Né? De você ter a capacidade de conseguir perceber, Precisa estar transformar muito... isso em algo real. Então, por exemplo, como eu falei da capela, antes toda a calçada, então a gente vai para a execução com custos, a gente não vai entregar o projeto e começa essa execução e a gente some e fala, se vira. Toda essa questão vem para nós, assim, esse piso da capela era para ser a capela inteira de mármore, mais todas aquelas colunas atrás de mármore. Aí eles chegaram para a gente falando, Natália, está começando a passar do custo. Então a gente revê tudo e vê dentro do projeto o que não vai ser um problema, mas tudo o que a gente mais pede para o cliente estamos aqui para nós definirmos juntos como vai ser refeito. Não tire nada, não. O que a gente mais pede é assim, não mexa sem conversar conosco. Então, o mais importante é você estar aberto e disponível com a maior boa vontade para o cliente, porque isso vai fazer a diferença e a obra, ela demora, a obra é ano, você vai ficar disponível para o cliente. Olha só, então assim, eu fico super feliz porque eu tenho uma sócia sensacional. Eu tenho dois sócios importantes. O seu Jaime e a Natália. Nossa, agora... Assim, o seu Jaime... Não, o seu Jaime e a Natália, porque assim, é tudo de bom. É tudo de bom. Começamos a nossa história aqui, na Rua das Flores, com ela pintando, porque o seu Jaime, quando foi feito o calçadão, a turma do centro montou uma carreata. Posso te interromper? Pode. Só lembrando que hoje é 50 anos do calçadão da 15, É. né? Então, você fez de propósito isso? Sim. Então, vai lá, da carreata. E outra, 50 anos naquela altura, na sexta-feira de noite, eu era entregador de correspondência da agência do Bradesco, a segunda agência em Curitiba, na Monsenhor Celso, e fiquei espantado com aquela montoeira de gente de noite batendo pedrinha, que eu nunca tinha visto aquilo. Segunda-feira chegamos cedo, era tudo branco, todo mundo olhando debaixo do sapato para ver se não ia sujar as pedrinhas. E ninguém entendia, porque ninguém caminhava em cima, porque era branco, não podia sujar. Mas fecha e volta para cá. Ia ter uma carreata promovida pelos comerciantes na Rua 15, em cima das pedrinhas. E o Jaime, com a turma que estava de olho, de ouvido aberto, soube e providenciou um monte de criança com papel, um monte de criança pintando antes da carreata, que ia acontecer às 11. Às 10 as crianças tomaram a rua. E daí a carreata não subiu na rua porque ia ser impróprio. Ele trancou a rua com crianças. Assim nasceu pintura de crianças na Rua das Flores. E a Natália?
Natália foi escudo humano, então, dessa experiência. Não, é super legal. Super legal. Super legal. Se imagine um futuro sócio nessa situação aí. É. Então é uma casa com 3 pernas, para seu filho estar cá, a mulher estar cá e o marido estar cá, todos eles se enxergam, portanto estamos juntos. A sensação, por isso que tem assim, o vidro serve para isso, para ver a paisagem, mas fundamentalmente a manchete nesse caso é a sensação de estar todos juntos numa casa de 250 metros quadrados que parece que tem 400. Aí isso é uma outra coisa. E, obviamente, surge um pátio, né? Então, isso surge dentro da família, do sentimento da família. Ele trabalha em São Paulo, vai ficar a mulher e o filho aqui. Quando vem final de semana, vão os 3 para lá. E ainda é uma casa que é, digamos, um retângulo. E daí a mulher fica lá, o marido fica aqui, o filho fica lá, e eles não se enxergam, imagina, eles iam quebrar o pau. É uma casa que divide, é uma casa que separa. E todo mundo fica juntinho ali. Todo mundo se enxerga. Essa casa foi esse desfile de lingerie, porque depois que eu terminei a faculdade de arquitetura, eu comecei moda. E num dos trabalhos que eu fiz na moda, eu precisava de 3 pessoas para desfilar lingerie para mim, que era a minha coleção. E eu consegui 2, que eram as minhas amigas mais doidinhas. E a terceira, uma amiga minha falou, tem uma menina que adora as coisas que você faz, tal. E eu acho que ela vai. E ela foi. E no final, ela não sabia que eu era arquiteta. E no final ela falou assim, eu comprei um apartamento, eu quero meu apartamento igual à tua coleção de lingerie. Eu falei, não, mas eu sou arquiteta, a gente pode fazer. E aí a gente fez o apartamento dela na época e ela se mudou, casou logo depois. E aí ela falou assim, não, agora a minha casa vão ser vocês que vão fazer também. Então essa ligação foi muito especial. E esse projeto, e ela é uma pessoa muito detalhista, aí sim, daí a gente fez toda a parte de paisagismo, toda a parte de escolha dos móveis interiores. Ela falou assim, eu quero que vocês organizem até o pingente da cortina, se tiver, até o bordado da almofada. E aí foi um projeto bem legal, que começou num desfile de moda. Eu quero minha casa que nem a lingerie, é bom, né? Ficou igual. Você vê o que passa pela cabeça de uma pessoa, o que é o sonho e a imaginação, né? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra coisa tem exatamente a ver com a mesma coisa. Esse aí é o África lá do Mon. E aí como é que você pega uma coleção africana? E eu já trabalhei na África há 3 anos, eu sei como é que é lidar com essas questões, né? Com essas diferenças, e são muitas nacionalidades dentro da África, dentro do mesmo país, tem um monte de dialetos e tal. E como é que você faz uma exposição dentro do MON e você não cria problema para você mesmo, nem para a instituição, nem a Terceira Guerra Mundial em Curitiba? Você sabe que a árvore do esquecimento lá na África, quando começaram a escravizar os negros, os líderes faziam as pessoas, a turma deles, dar 7 voltas em volta do baobá, para lembrar quem eles eram, quem era a família, como é que era o nome, quais eram os costumes, qual era a religião, e gravar bem, porque a partir do momento que eles saíssem dali, eles tinham que esquecer tudo, porque eles não seriam mais quem eles eram, nem com cultura, nem com família, nem com... Então, ficou conhecida na África inteira, na África subsaariana, que o baobá era a árvore do esquecimento. E imediatamente, é automático, o baobá quem vai conduzir. E aí toda a turma que enxergou sabe que o baobá é a árvore do esquecimento. Então não foi assim, eu acho super legal colocar uma árvore adesivada no piso do Museu Oscar Niemeyer e vai ficar um grafismo super top, não.
O baobá, como árvore de esquecimento, conhecido e reconhecido por todo afrodescendente, embala toda a exposição. Pronto. Agora não tem briga e não tem discussão. Todo mundo sabe que é por ali que vai. Isso é emocional lá, viu? Imagina o grau de emoção. Esse é o vídeo, acho que dá para dar play. Esse é o desenho. Agora eu vi. Teve um líder, uma líder espiritual que foi fazer uma bênção. O axé. Antes da abertura, e veio com um grupo para fazer uma cerimônia, quando ela travou e começou a derramar lágrimas. Chorou. De tanta emoção que ela sentiu, por todo aquele conjunto embalado pelo baobá, a árvore do esquecimento. Então, assim, nós somos profundamente emocionais. Sempre. Esse é vídeo também. Esses vídeos são mais para mostrar que o processo criativo ele é totalmente palpável, assim, no papel, né, dobrando, desenhando, fazendo vídeo com o celular, então tem possibilidades das maquetes 3D, enfim, mas esse início dessa criação e sentir o que né, lá no escritório o nosso sentir é muito manual. E esse é o resultado. E é muito engraçado, porque as peças são lindas. Mas se não tivesse a árvore, haveria discussão sobre cada uma delas. E aí, lógico, vai entrar a iluminação. Esse desenho foi... o baobá é o fio condutor. Mas são as sementes... Desculpa. São as sementes, os totens são redondos, porque você pode andar por entre eles, é tudo muito orgânico. Caminhos caleidoscópicos de forma que se unem. Isso aí pode largar que é só um deleite, viu? Depois eu explico o que acontece com isso aí. Mas passamos o vídeo? Claro. É curtinho, dá para passar. A vida não termina. Não é porque você não está que você não existe. Não é porque a árvore morreu que ela não tem vida. Eu dou vida para ela em forma de escultura. Então é um branco europeu, um africano, os dois não se conhecem, um é incógnito, o outro tem um nome e que falam exatamente a mesma coisa. Por isso colocar num caleidoscópio e girar dentro de um quadrado para surgir uma bola. É essa moda da viola. Será que dá para tocar isso aqui ainda? Então, eu acho que sim. Eu queria, talvez a gente abra para pergunta e depois a gente passa para esse. Que você Tranquilo. Esse é maior, ele mandar um tempo maior. Tranquilo. Alguém tem alguma pergunta para eles? Não tenham vergonha sobre desafios, dúvidas? Não? Eu quero começar. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Opa, por favor. Eu queria saber quanto tempo levou para fazer algum desses projetos, principalmente os residenciais. Qual foi o tempo desde que o cliente chegou a falar com vocês até quando vocês entregaram? Vocês têm algum que marcou bastante assim, para vocês? Tempo de estudo e entrega, o processo inteiro. Normalmente o processo de projeto é rápido, assim. A gente considera que a gente faz pouco retrabalho, sabe? Na maioria deles. Porque, mais pela essa questão de escutar mesmo e tirar... A gente tem uma paciência no começo e uma atenção para
captar muito da informação que vem. E isso possibilita que a gente, a partir dali, faça algumas fases, tenha algumas fases por algumas fases, então, de um estudo, e que esse estudo seja muito bem feito e muito bem representado, e ele é todo manual, para a gente entender qual é o encantamento ali, se eles curtiram aquela proposta. E a gente só vai para frente quando a gente sente que o encantamento foi no 100%, sabe? Então, a partir dali, então isso pode demorar... Depende, é que a gente cria muito rápido, né? Assim, a parte nossa de criação é muito rápida. Quanto tempo, mais ou menos? Assim, mais ou menos. 30 horas. Assim, entre... Assim. A gente se reúne uma tarde, daí um vai pensando, o outro vai pensando, eu corto o papelzinho, ele fica agoniado porque eu estou cortando o papelzinho, ele está desenhando, daí eu falo, mas deixa eu fazer do meu jeito, ele faz do jeito dele, mas daqui a pouco a gente se encontra, faz, daí beleza, tá bom, ficou bom e a gente apresenta. Viu a vantagem de ter uma sócia dessa? Fica rápido. Mas daí é o seguinte, essa tensão que existe entre pai e filha, existe uma tensão, né? A tensão, assim. Essa tensão é útil, mas não é a relação de pai e filho, que senão vira psicológico, né? Então fica um... Cara, é humano e humano. Um masculino e um feminino. Não, acho que essa agonia que eu com falei é o dobro profissional. da idade do outro. Cara, se eu não aproveitar todos os benefícios que vêm de lá, eu vou aproveitar como? Então, assim, é meio que um usar o potencial do outro, sabe? Eu acho E que aí isso em fica equipe, rápido. mesmo não sendo mãe e filho, ter Fica uma rápido. equipe em que todo mundo se complemente ajuda muito. Saber montar a equipe para isso fluir. Assim, eu digo não só da parte da criação, mas desde o momento que vocês criaram até a entrega do projeto. Ela vai fazer uma apresentação desse estudo preliminar, aí a gente vai fazer algumas adequações, que a gente pode considerar, dependendo do fluxo do escritório, a gente considera ali se vai ser 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, para retornar para o cliente. E aí, dentro disso, a gente vai fazer mais algumas considerações e vai para o executivo. Vai dar, 3 meses, 4 meses. No máximo 3. E daí o executivo também No máximo flexibilizar 3. conforme o cliente, né? E o tamanho da obra, do projeto. Daí só que ali a gente já considera pronto, o executivo é a parte técnica prática, né, de desenho, então, que é a parte que demanda de nós mais na questão de criação daí dos detalhes. Daí a gente entra nos detalhamentos. Aí nos detalhamentos a gente investe mais um tanto de tempo. E esse detalhamento a gente vai vendo que... E daí a gente tem um tempo que contabiliza, que é depois na obra, porque a gente vai sentindo a necessidade, o cliente vai trazendo algumas necessidades novas, de que vai precisar mudar alguma coisa, ou ter novos detalhamentos, ou se alguma coisa não está dando certo, a gente precisa, né, adequar isso. Mas a parte até 3, 4 meses até a finalização do executivo. Mas não, eu digo mais por causa dessas adaptações, principalmente desse projeto aí da Orla. Não, isso é coisa de 7 anos, daí o Fernando pode te explicar, eu estou falando do residencial. 10 anos. 10 anos. Isso aí, todos os cabelos brancos dele, sem dormir. A gente vai entrar na Guaíba daqui a pouco. Cada um deles, dos meus cabelos brancos, significa a minha alegria por 1 hora. Então, se tiver 1000, foram 1000 horas de alegria. Todos eles foram tingidos pela tinta da satisfação. Lá do Guaíba, viu? Obrigado pela A gente resposta. já vai entrar aqui no Guaíba, tem uma pergunta lá. Fala. Fica claro, assim, na entrega dos projetos que vocês fazem, assim, que foi Oi. de uma particularidade, assim, de uma leitura subliminar, assim, né, a respeito de uma característica do cliente, assim, aquela coisa que muitas vezes não é dita, mas que vocês conseguem perceber, captar, para fazer a entrega disso no projeto. Que é aquilo que muitas vezes o valor do projeto acaba
sendo até difícil mensurar, né? Mas que a pessoa Sim. tem um encantamento. Há uma técnica, por exemplo, para você conseguir captar isso do cliente no momento que você está conversando, fazendo o diagnóstico, digamos assim, do projeto? Pois então, me diziam um tempo atrás que para você fazer alguma coisa bem feita, você tem que amar aquela coisa. Né? Então, assim, quando você ama o que você está fazendo, o teu coração se abre. E o teu cérebro não manda. O cérebro de todos nós é um fantástico. Não tem um que não seja fantástico. Mas se você não abre o coração, o cérebro não funciona. Aí ele começa a contabilizar, né? Quanto tempo, quanto isso, quanto vai dar, quanto eu vou lucrar, quanto isso, quanto aquilo. E aí o sonho, porque o sonho não vem do cérebro. O cérebro é uma ferramenta. Então, se você abre isso porque você ama o que você faz, você vira uma esponja. Não que você vá absorver, mas você tem mais facilidade. E torna o processo mais rápido. Então, assim, ao invés de você perder tempo, você ganha tempo. Porque daí você sintetiza com muito mais rapidez. Mas tem alguma metodologia que vocês usam? Como que é o Se processo joga. disso? Se joga pro Bom. amor. Então, o procedimento, vamos lá. Primeiro você tem que amar aquilo que você faz. E os clientes? Amar o que você faz, o cliente vem junto. E aí você tem que acordar às 6:30 da manhã, fazer 1 hora de meditação, né? Mas é real, nós fazemos. Mais 1 hora de leituras, né? Então você reserva 2 horas do teu dia para daí você manter essa aptidão, né? Digamos assim, Treino do riso. né? Você tem que estar alegre. Você não pode ficar ranzinza, senão você não consegue captar essa, né? O cliente vem preocupado, vem ansioso, ele vem com uma série de, digamos, de sonhos que ele não consegue transmitir para você. Então ele fica ansioso, ele fica angustiado, né? E você tem que receber ele com essa. E aí você captura e devolve para ele aquilo que ele não conseguiu dizer. Porque Ele não ninguém conseguiu te sabe pedir. como dizer, né? Ele não pode dentro do dizer. subliminar, né? Ele não sabe dizer. Porque as palavras não conseguem exprimir. E se ele tentar redigir, como alguns fizeram, e fazer texto, e colocar, que o cara né? Coloca todas as necessidades, você olha o texto e assim, o cara não quer nada disso aqui. Porque ele colocou tudo no, né? Tudo diagramado. Ele não quer isso aqui, ele quer um sonho. Que ele não domina o sonho. E se ele tiver um sonho, ele vai atrás. Do tamanho, do custo, seja onde for. Mas, por exemplo, daquela casa, você falou dos 15 minutos de sol lá, 5:30. Como que você descobriu que para ele era importante aquele momento de sol e que esse seria o gancho para o projeto andar? Olha, sabe que todos nós somos assim. Eu não descobri nele, nós todos somos assim. Só a gente não ainda conseguiu pegar os 15 minutos de sol do entardecer e jogar para dentro da nossa casa com toda essa franqueza assim. Então, não é difícil saber o que todos nós queremos, mas não sabemos. Então, é comum a todos. Se eu chegar lá no Alasca e propuser isso, tem a mesma pegada, entendeu? Porque você partiu do humano, né? Então, Claro. somos todos humanos. Claro. Até porque nós somos, né? A primeira coisa que eu vi aí foi que a casa Tem que era prova espaço contrário. frio. A casa era fria. Quando você estava falando da casa, uns minutos, você falou, a casa era fria. A primeira coisa que eu pensei foi algum aquecimento. Vai ter que ter. É. Que seja na alma, então. Porque... Pois é. Você sabe que a gente projeta aquilo que a gente... A gente nunca vê aquilo que a gente vê. A gente vê aquilo que a gente prefere ver. Então, aquilo que a gente A vê... psicologia explica, né? Se aquilo que você vê, você faz um pedido, não entre nessa. Porque é aquilo que ele vê. E agora ele quer aquilo que ele prefere ver. Cabe a você. Por isso que ele veio te procurar. Me ajude.
para isso que ele vai te contratar. Mas todas as medidas são tomadas. A casa está solta do chão, foi feita toda a organização para a umidade, vidro duplo, etc, Não. etc, etc. Claro, mas daí é técnica, plástica e função. Bom, vamos lá para a escola, a gente vai aprender os 3 pilares básicos da arquitetura. Técnica, plástica e função, os 3 andando conjunto, não pode faltar, o outro também não pode faltar, não pode desequilibrar. Então, é técnica, plástica e função. O que a gente está comentando não é que é o 4º pilar, entendeu? Mas como você facilita o trânsito da técnica, plástica e função. Claro que todos têm que ter, né? Se não souber a técnica, o cara não vai ficar satisfeito e feliz com você, né? Tem outra pergunta aqui, por favor. Pois é, então, você sabe que eu sempre tive habilidade com desenho desde criança, né? Eu não sabia que isso era super legal e super importante. E aí passei a escola inteira, bom, não tinha computador, todo mundo desenhava à mão, então nenhuma novidade nisso. Aí surgiu o computador com o render, né? E aí eu comecei, o seu Jaime que mostrou para mim isso, o seu Jaime dizia assim para mim, vamos lá para o México, vamos lá falar com o presidente da República do México, ou lá no Panamá, falar com o presidente e tal. E leva os desenhos à mão. Então, tinha lugares, por exemplo, lá na Holanda que eu trabalhei, o desenho à mão é fundamental. Eu fazia aquarelas de 1 metro por 70 para a Suécia, de projetos executivos de arquitetos suecos que, para construir lá naquele lugar, tinha que ter, é obrigatório ter aquarela. O desenho é aquarela. Então eu pude perceber assim ao longo do tempo que para alguns lugares é importante assim, para outros lugares é importante assado. Porém, eu descobri uma outra coisa. Que quando você faz o desenho à mão, a imaginação da pessoa funciona. E a imaginação do cliente complementa com o seu vocabulário próprio. Então, alguém que viajou bastante e tal, o traço que ele enxerga, ele complementa com aquilo que ele prefere de tudo aquilo que ele conhece. Eu descobri desse evento aqui hoje dentro do grupo do IAB, É? do Instituto de Arquitetos do Brasil. Uhum. O IAB no Brasil ele tem quase 100 anos, então lá dentro a gente já teve a oportunidade de debater muitas coisas. E uma delas é como a arquitetura ela é comunicada com a sociedade, né? Uhum. Eu acho que dentro da tua narrativa você cumpre esse papel muito bem, né? É quase uma oração que você faz antes do projeto, com todo esse, né, o contexto que você traz, a busca de conhecer a pessoa até resultar na obra, né? Eu acho que o ambiente que foi criado é uma forma de comunicação também da arquitetura com a sociedade. Se você quiser buscar uma obra do Oscar Niemeyer, um arquiteto, tem inúmeros trabalhos de conclusão de curso, enfim, vários mecanismos para ele buscar essa informação. Mas a sociedade, quando ela quer falar de arquitetura, o próprio cliente, quando ele quer saber de arquitetura, existe uma limitação. Né? Tem. Você consegue informações técnicas, revestimento, especificação de pisos, enfim, parte técnica você consegue muito bem, mas esse diálogo conceitual ele é muito difícil de ser alcançado. Não é em todo lugar que você encontra. Né? Então eu queria primeiro parabenizar vocês, parabenizar o CAL, que está promovendo esse evento, o pessoal aqui da Gazeta do Povo também. Achei muito bacana. Eu queria saber de onde que vem, de onde que surgiu isso dentro do escritório de vocês, né? Essa metodologia de projeto baseada em cima desse diálogo, desse enredo, dessa história, né? Que vocês criam antes de iniciar o processo, ou que dá origem, talvez, ao resultado da obra de vocês. Né? Você sabe que quando eu era criança eu sentia uma vocação enorme de ser padre. Sério. Eu nem tinha feito o catecismo ainda, eu olhava aquele e dizia assim, cara, eu vou ter que salvar essas ovelhas.
Ela falava assim, casar uma ovelha. Então, ser padre. Daí eu saí com 12 anos de lá e embarquei num ônibus e vim para Curitiba. Cheguei aqui, eu vi um cenário diferente, né? Acho que agora eu não quero ser mais padre, eu quero ser médico. E foi a minha segunda vocação, ser médico. Mas daí o vestibular era muito difícil. Cara, eu ganhava para viver e trabalhava. De dia e à noite ia para a escola. E medicina é super difícil, né? Até que naquela noite de sexta-feira, quando o Jaime começou a 15, olha que engraçado. 50 anos atrás. Né? Que engraçado. Eu, na sequência, aquele jovem, que depois de uma semana depois eu conheci aquele jovem que estava lá na 15, e meu chefe disse assim, ó, aquele cara ali, ó, aquele ali é o prefeito. Ele que fez tudo isso aqui. Depois, mais tarde, eu escutei, por conta do Paulo Camarrara, que daí virou meu amigo, que somos sócios lá no escritório, somos contemporâneos, moramos juntos numa república, que foi o máximo. Uma república retumbante, assim. O melhor lugar do mundo. Daí eu ouvi que o Paulinho me disse que o Jaime falava de acupuntura urbana. Eu falei, vamos. Daí, medicina milenar chinesa. Acabei de acertar a minha profissão, sou médico. Então eu não fiz a medicina tradicional, mas olha que engraçado, né? Quem somos nós? Né? Eu fiz o curso de arquitetura, mas a minha pegada é outra. Mas a ferramenta da arquitetura te proporciona fazer digamos assim, essa retomada do tecido, né? Você quer complementar, Natália? Eu acho que é isso, que o Fernando, eu acho que é muito dele, essa questão da essência, né? E a gente, como escritório, a gente não decidiu que a gente ia ter um escritório. Ele é sócio do Jaime, enfim, sempre trabalhou na prefeitura, é artista, então ele pinta, esculpe, e eu tinha o meu escritório, então eu fazia arquitetura, eu tenho ateliê de noivas, né? Então, assim, a gente tinha muitas atividades juntos e todas envolvendo criação. E aí chegou uma hora que a gente, e, enfim, desde que eu sou pequena, ele fica falando o tempo todo no meu ouvido, e de coisa de história, eu acho que daí eu fiquei meio parecida. E a metodologia é ele, eu sou filha dele, então eu nasci na metodologia. Mas isso para tudo, então é a história, é entender, é ver o humano, é entender como aquilo vai funcionar para um próximo passo, para o próximo, enfim, é muito disso, assim, desse olhar humano que ele tem e extremamente generoso, assim, que ele nunca está pensando nele, assim, óbvio, tem a visão dele muito forte do que ele né, do que a gente pensa como arquitetura. Então, essa parte de ter muito, muito certo a essência do que a gente quer fazer lá na frente, da essência do resultado, mas esse resultado, como ele diz do desenho, ele não é rígido. Esse resultado vai acontecendo na medida em que ele, principalmente, mas que agora nós somos generosos em trazer não só o cliente, mas todo mundo, né, como comunidade, e o que você vai deixar como legado. Eu acho que por isso a gente se juntou como escritório, porque estava cada um sempre na busca, né, da sua arte, do seu conceito, do seu, e uma hora a gente olhou e falou, cara, tá, mas e o né, a gente não estava olhando para a gente para entender como a gente ia fazer o nosso. E aí a gente percebeu que era tudo muito parecido. Enfim, eu tenho ainda o ateliê, ele está no escritório. Então, os assuntos são muito diversos o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, muito parecido, porque a gente sempre está conversando e é muito legal como acaba convergindo. Então, os nossos clientes do escritório são meus clientes, são os clientes dele de arte, e a gente já conhece todo mundo, esse movimento acontece, então ele é natural. Mas é muito da generosidade, da inteligência e da genialidade dele. Uau! E eu não paguei, hein? Eu não paguei. Pagou nos últimos 35 anos. A gente podia
horas. Eu quero saber, votação democrática. A gente termina aqui e não fiquem se sentindo, eu estou jogando a responsabilidade para vocês. Ou vocês querem ouvir sobre a Orla do Guaíba ainda? Levanta a mãozinha quem quer ouvir. Querem? Aguentamos? Não, e também fica à vontade para sair quem quiser e precisar sair, enfim. Genuinamente. Não é uma... Fiquem... Faz pitch de, né? É um pitchzinho. Vamos fazer um pitch. Então vai lá, Canales, 5 minutos, não é brincadeira. Não, é super rapidinho. Não, por É só favor, porque vamos pra assim, ó. Orla. Só porque assim, ó, você pega uma capela, um casal, um milagre, uma promessa, agora pegue 5 milhões de gaúchos. 5 milhões de gaúchos. É porque assim, é igual para um quanto para 5 milhões. É exatamente a mesma coisa. Uma população inteira se comporta exatamente como uma pessoa. Chamam isso talvez com inconsciente coletivo, alguma coisa assim. Todo mundo fica muito parecido e todo mundo tem os mesmos desejos e as mesmas aflições. É. Daí o Guaíba é assim, uma puta de uma cidade, um puta pôr do sol, um lago do Guaíba maravilhoso. Eles fazem uma avenida aqui em cima, que eles chamam de Beira-Rio, e agora ficou só uma tirinha de chão. Uma tirinha de chão desse tamanho, assim, com 1 quilômetro de comprimento, com uma estrada atrás, com um monte de carro passando, não tem como acreditar que aquele sol é bonito. Então você sente a paixão por aquele sol, mas você chega lá, fica de pé, aquela montoeira de carro. 80 km por hora, 100 km por hora, 90 km por hora. E é de passagem. Tudo aquilo que é de passagem, ninguém dá bola, porque vai de um ponto para outro. Se interessa de onde você saiu, para onde você vai chegar. Então, quem está passando por ali não dá bola para nada. E você sabe disso, por isso também, quando passa por ali, não dá bola para nada. E como é que você vai sentar e admirar o pôr do sol com esse? Entendeu? Você vai construir um muro de pé, para daí não sentir isso aqui? Não faz sentido. Não faz sentido construir um muro, aí você brigou com todo mundo de pé. Aí brigou. Então é super legal como uma linha de separação se torna um espaço de união. Não é pela largura que é pequenininha, pelo jeitão de fazer. Óbvio que ali não tinha outra matéria-prima, assim, mas por que fazer de concreto aparente 1,5 km? Tudo de concreto aparente, dá a impressão que é brutalista, né? O que um parque tem a ver com concreto aparente, com 1,5 km por 50 metros de largura, se a faixa já era estreita? Não havia outro material, outro elemento-chave que não desse o corte naquilo que estava lá, para você olhar aquilo que está lá. Então você vê que o concreto como força, com a sua plasticidade e com a suavidade da linha, daí entra o projeto, né? Só nesse instante, com o traço, é que entra o projeto. Porque a escolha do material é a compreensão do que está acontecendo nas duas costas versus aquilo que todo mundo está querendo enxergar. Da solução, o que vocês bolaram para aquele zoom de carro atrás? O que vocês bolaram para proteger, para tirar essa sensação? E do chão de estrelas, que eu acho que é interessante para eles também. O chão de estrelas faz parte dessa bolação para você não prestar atenção nos carros e olhar para frente. Elas são interligadas. E elas estão interligadas. É assim, ó. Você não constrói nada. Você só faz o palco para todo mundo olhar para lá. E as arquibancadas para todo mundo olhar para lá. E aí você sabe que tem, mas você esquece. Eles estão lá. Mas você esqueceu. Então nós temos esse dom, como humanos, de esquecer umas coisas e chamar atenção a outra, né? Olha para lá. Então é tudo horizontal. Todo trabalho é horizontal, não é vertical. Só que você se convence pela força do concreto, pela linearidade, pela plasticidade da forma, que o objetivo é lá. Até porque tem bastante arquibancada. Ninguém sentaria na arquibancada aqui para ficar prestando atenção atrás. Você olha para frente. E os postes inclinados, né? Os postes inclinados com a luz. Não, o poste inclinado está dizendo é lá, né?
Também ele faz assim, ó, é lá. Mas o poste inclinado foi porque quando põe de pé, ele ilumina o próprio pé, né? E todo mundo aqui na cidade põe poste de pé, né? E a gente olha o poste de pé e não consegue entender, porque o poste de pé ilumina o pé. A gente quer que ilumine lá, daí tem que colocar um braço para iluminar lá. Mas tem um poste de pé. Para não ter isso, inclina o poste. E como é que se justifica lá no Tribunal de Contas, durante um ano, que o poste é assim? Por que não é assim? Não é assim, porque tem que iluminar lá. Mas tem 120 km por hora aqui o vento, viu? Quando o vento mina no ano aqui, 3 graus negativos com a sensação de menos 40, né? Por baixo. Mas, enfim, ajudou a convencer toda essa gente. Por uma semana depois, o primeiro sábado de sol, começa essa montoeira de gente, e aí o Zero Hora anuncia na manchete assim: foi um solavanco de autoestima em Porto Alegre. É muito legal, né? O cara usar esse termo é muito legal. E é o âncora do jornal. Eu vou abrir o jornal e dizer assim, atingimos na mosca, né? Se o cara está falando isso. É, só passar rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Acabou? Olha lá. Melhor coisa que aconteceu em Porto Alegre nos últimos tempos, a nova ordem, um solavanco de autoestima na cidade. Eu nunca tinha visto, como vi no final de semana, tanta gente envaidecida com o lugar onde vive. É muito legal, né? Você acordar. Não, ele fala assim, é a melhor coisa que aconteceu em Porto Alegre nos últimos tempos. Nem o show do Paul McCartney. Nem o show do Paul McCartney de 2010, ou do ano passado, que achei ruim. Nem o Tri da Libertadores do Grêmio. E o Bi do Inter, que eu achei ruim. Nada supera o sentimento de orgulho que vem tomando as multidões à beira do Guaíba. Por isso é muito legal, cara. São 5 milhões de pessoas. É muito legal. E funciona para uma pessoa também. É igual. Isso é muito legal.